Boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Boa noite, pastor. Boa noite, Jonas, tudo bem? Tudo bem. Irmãos, que bênção, chegamos a mais uma noite de programação da Semana Santa. Pastor, essa semana tem sido maravilhosa. E assim, ó, nós temos recebido muitos pedidos de oração, muitas mensagens de carinho, nossa gratidão por você que está nos acompanhando. Estamos fazendo aqui um esforço para poder estar transmitindo este programa. A gente não tem toda a tecnologia necessária para isso. A nossa intenção era estarmos reunidos presencialmente, mas a pandemia atrapalhou e a gente está fazendo aqui com muitas bênçãos de Deus, sim, a gente reconhece isso. É uma alegria estarmos juntos, compartilhando com você a mensagem da Palavra de Deus, a intercessão nas orações. Já temos recebido aqui mensagens de que Deus já tem atendido, tem ouvido as orações dos nossos amigos aí e dos nossos irmãos. Não é isso, pastor Jonas? Com certeza, pastor, muitos testemunhos, né? E ontem foi uma bênção, foi uma bênção. O pastor Luiz Gonçalves falou sobre as três cruzes, né? E essas três cruzes, de alguma forma, representam nós, né? Nós, as pessoas, de modo geral. E a primeira cruz, como ele explicou, representa a rebelião. E a cruz central, a cruz dele, é redenção, e a outra, arrependimento. Isso aí. Foi uma bênção, um apelo. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm se convertido, muitas pessoas têm escrito para nós e chegado no particular. Não é, pastor? Isso mesmo. E as duas cruzes que ficaram do lado de Jesus, do lado direito e do lado esquerdo, representam justamente o aceitar, né, a redenção, a salvação que é Jesus, ou rejeitar. Né? Exatamente. A gente não tem, na Bíblia você não vai ver em lugar nenhum Jesus ou Deus nos dando terceira chance, meio termo. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você é de Jesus ou não é. Como diz o hino do Arauto do Rei, né? Se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Né? Então, muito oportuna a mensagem do pastor Luiz ontem. E hoje, mais uma mensagem poderosa. Pastor, eu só fico um pouco triste porque a semana está acabando, né, pastor? Sim, bom, mas a gente tem notícia aí, né? Tem notícia. A Prefeitura de Itapoá emitiu ontem aí um decreto dizendo que todos os cultos e missa, não é? Estão proibidos por 7 dias. Então nós tivemos a ideia aqui, pastor, de a gente estender essa nossa semana até domingo. Então no sábado... Amém? Amém, irmãos? No sábado pela manhã a gente ouve um pouquinho mais do pastor Luiz Gonçalves e no domingo à noite então a gente encerra com a última mensagem dele aí para que a gente não fique sem, né, ter esse contato com os irmãos e com a palavra de Deus, né? E aí, já a partir da próxima quarta, que será o último dia aí, eu espero, né, do decreto, a gente volta à normalidade. Então no sábado seguinte a gente volta a estar reunido presencialmente, não é? Vamos continuar orando, né, para que Sim. o quadro melhore e em breve a gente puder estar todos os cultos aí na igreja. Seria bênção, né? Esse é o nosso sonho. A gente sabe que a situação não está fácil em lugar nenhum do Brasil, não é? Não está fácil em lugar nenhum do mundo, ok? Apesar de alguns países já terem vacinado a maioria das pessoas, ainda tem muitos casos de coronavírus e a gente não pode parar de orar. Né? Com certeza. Tem pessoas que continuam sendo contagiadas pelo vírus e tem pessoas que estão agravando o quadro por causa do coronavírus, tem pessoas morrendo por causa do coronavírus. A nossa parte como cristão é manter a oração e é lógico que nós vamos obedecer às autoridades dizendo que a gente tem que manter a igreja fechada sem problema nenhum, enquanto este problema estiver aí assolando a nossa cidade, nosso estado, nosso país, a gente vai obedecer aquilo que as autoridades disserem, não é? Louvado seja Deus, porque nós temos a tecnologia para poder nos auxiliar nesse momento tão difícil, né? Então, como nós vamos ter até domingo, compartilha o link. Não esquece. Manda para os amigos, ok? Compartilha aí, porque a gente tem muita coisa boa para a gente compartilhar
Eu vi até no pessoas próximo ali, domingo. pastor, de Joinville, pessoas de Floripa, pessoas lá do oeste do estado. Nossa, irmãos, parabéns, isso A mesmo. internet tem essa vantagem, né? Vantagem. Pessoa de qualquer lugar pode estar nos acompanhando aí nesta mensagem da palavra de Deus. Amigos, vamos para os pedidos de oração? Não, ainda não. Brindes. Os brindes, brindes, pastor. brindes. Brindes. Lembrando, né? Olha só, os ganhadores Já aqueles vamos. que a gente já divulgou, Temos os ganhadores de terça e vão quarta. ganhar esses livros maravilhosos e também O brindezinho do vidrinho com alfajor dentro, tá bom? O vidrinho aqui vai para a sua casa, para o seu endereço, ok? e tá delicioso o A ideia, alfajor, hein? a ideia era você receber na igreja, mas a igreja vai estar fechada sábado, então de repente a gente combina aí de A gente vai dar um jeito. receber no outro sábado, não é? Pode ser também. Sem problema, você não vai deixar de receber, ok? Então vamos aos ganhadores do livro, vai ganhar um livrinho e um vidrinho, ok? O Caminho a Cristo, né? ou- de Ellen White. Isso. Ou Paixão Paixão de de Cristo, ok? E um vidrinho desse com o alfajor. Vamos lá? Então os ganhadores são Dirceu Condrati, o irmão Dirceu. Você Parabéns, foi sorteado irmão. aqui. A Ivanete Rissardi, que é uma amiga nossa de Videira. Essa nós vamos ter que mandar pelo correio. Parabéns, Um abraço Jane- para você Ivanete. aí, Ivanete. E a criança foi Julia Cúnico, ok? Vai Julia. ganhar, eu acho que ela já tem idade para ganhar Já. a Bíblia do Pequeno Guerreiro, ok? Então, vamos dar um jeito de fazer chegar aí também na Júlia, ok? Outra criança que ganhou foi a Valentina Araújo, tá? Nós vamos fazer chegar aí. Eu acho que a Valentina já é a Bíbliazinha infantil. Eu acho também, pastor. Não é essa. Essa aí, ok? A Valentina vai ganhar a Bíbliazinha infantil. Parabéns, Valentina. E temos aqui ainda mais dois adultos, a Joanita Soares e a Lisa Miranda, ok? Vão ganhar o vidrinho com o livro. Parabéns. o Lisa, livro. eu conheço você, Lisa. Parabéns. Que Deus abençoe. Então, estamos juntos. Os brindes estão sendo sorteados. Você vai receber aí na sua igreja e está tudo certo. Agora sim, os Agora pedidos de vamos oração. lá. Agora sim. Eu vou lembrar os pedidos, os irmãos que fizeram pedidos aí nas primeiras noites, tá? A irmã Cineide, o Caio, o irmão Ademir, a Sandra, o Gilberto e a Jô, a Maria Cristina, o Ricardo Dedeia, a Miriam Miranda, a Darcy Silva, o Gilberto Soares, o Edmar Oliveira, a Constância Foque, o João Conceição, o Beto Soares e o Eduardo Tartas. E agora nós temos aqui o pedido da NET, que acabou de ganhar o brinde, né? Ela pede por sua saúde e por sua família, NET. Nós estamos aí na oração por ti sempre, ok? Deus sabe todas as coisas e Ele está providenciando grandes coisas para a tua vida. Amém. A Elis pede por todos os profissionais de saúde no momento que nós estamos vivendo. Temos que lembrar realmente Pastor, não querendo te cortar, mas eu quero parabenizar a juventude aqui de Itapuá, né, na pessoa do Elivelton. Sim. Elivelton, parabéns, né, pelo programa que vocês realizaram ali no hospitalzinho, foram lá e escreveram para os profissionais da saúde. PA, né? No PA. Parabéns, viu? Os jovens aí de Itapoá. Pessoal, ponta firme, né? Continuando aqui então, Pastor Jonas, a Márcia, ela agradece pelas orações em favor do Iago, que é o filho dela, e pede para que a gente continue em oração pelo filho dela, para que os médicos descubram ali qual o problema que ele está apresentando, não é? O Beto Soares, ele pede pela sua família e pela saúde da esposa. A Josi Bairro, ela pede por sua mãe Judite. E o Renato pede pelo seu irmão que está sofrendo de depressão. Vamos A irmã Ironita pede pela filha Elisângela. A Mônica pede pelos filhos e netos que estão afastados dos caminhos de Deus. E a irmã Olinda pede pelo Ivan e pela Miriam, ok? Amigos, tem uma infinidade de pedidos. Lembrem,
nós printamos, pelo menos aqui, nós printamos esses pedidos e a gente tem aqui anotado e estamos intercedendo por cada um desses pedidos. Agora eu queria, antes de a gente fazer a oração, pastor Jonas, mandar um abraço para a irmã Maria de Lourdes, aqui de Itapoá, para a Nete, que é ali de Videira, amiga nossa, para o Jô e para o Gilberto, a cidade deles é Rio Negro, ali no Paraná, a Lucimar, aqui de Itapoá, e queremos mandar um abraço também para a mãe dela, a irmã Si, e o pai, o Gerson, ok? Abração! A Tânia, a dona Tânia, nossa vizinha aqui, ok? Um abraço, dona Tânia, ela tem acompanhado a Semana Santa aí também junto com a gente. Eu queria mandar um abraço para as amigas da Jennifer Cúnico, ok? Ela tem compartilhado o link com essas amigas e elas têm acompanhado a semana também, a Anne, a Kika, deve ser isso, a Jane, a Célia, a Tainá, a Cristiane e a Luana. Um abraço para vocês, Um abraço. que Deus abençoe vocês. Amigos, nós estamos juntos aqui em oração, compartilhando a mensagem da Palavra de Deus. Amém. Você é muito especial para o Senhor. Então, vamos continuar juntos nessa corrente de oração e Deus com certeza nos recompensará com bênçãos sem medida que a gente não consegue nem entender de onde vieram. Amém? Amém. Vamos orar neste momento, pastor Jonas? Vamos fazer orar. essa oração de intercessão Vamos orar, sim. por esses pedidos e por essas pessoas? Com certeza. Feche seus olhos onde você estiver e ore conosco. Oremos. Bondoso Deus de amor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de poder participar dessa semana de oração, dessa semana tão especial, do qual a gente relembra do seu sacrifício lá na cruz do Calvário para nos salvar. Ó Pai, nós lemos aqui alguns pedidos, Senhor, de pessoas que sofrem, pessoas que carecem de transformação, tanto espiritual quanto física. E nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e tem poder para curar, para fazer qualquer coisa sobrenatural. E a gente pede, ó Pai, que o Senhor tome conta de cada pedido, que o Senhor tome conta dos pedidos que ficaram no nosso coração. E quem sabe a gente não expressou aqui, mas Tu conheces. Eu te peço, ó Pai, que nesse momento o Senhor possa entrar com providências. Senhor, por favor, transforme o nosso ser, que essa noite de pregação que o pastor Luiz Gonçalves irá nos passar possa ser transformadora. Que o Espírito Santo possa atingir o nosso coração como nunca antes e que haja muitas transformações positivas e que nós possamos pregar, que nós possamos anunciar e tomar uma decisão ao lado do Senhor. Perdoe os nossos pecados e nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amigos, vamos ouvir agora a música Restaurados em Cristo. Já aprenderam? Agora cantem com muita vontade, louvando ao nome do Senhor, preparando o nosso espírito para a mensagem espiritual que vem a seguir. Você sabe, música, momento infantil e pastor Luiz Gonçalves trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe. Amanhã, 19h30, estamos de volta, não é isso, pastor Jonas? Com certeza. Queridos, que Deus abençoe vocês. Aproveitem essa noite, orem, compartilhem esse link e vamos ouvir agora essa música excelente. Deus abençoe vocês. Amém. Amor
ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, nós chegamos no nosso 5º dia dessa semana tão especial. E durante todos esses dias, nós estamos ouvindo lindas histórias de vidas que foram restauradas por Deus. Vidas que tinham sido danificadas pelo pecado, mas o nosso Deus, que não erra, restaurou essas vidas. E aí, você já aprendeu então os versinhos dos outros dias? E agora nós vamos aprender o versinho do 5º dia. Eu tô aqui com a minha bexiga. Qual será o versinho? Ó, opa! Vamos ver então qual que é o versinho do nosso dia. E é um versinho muito bonito que você vai encontrar lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E para nós começarmos então a nossa história de hoje, eu quero que você, criança, acompanhe comigo aqui esse desenho. Olha aqui agora essa imagem aqui comigo. Sabe, quando nós não obedecemos a Deus, é como se nós estivéssemos aqui nesse desenho. Vou colocar aqui esse bonequinho para representar eu, você. E aqui é uma placa de advertência, é uma placa de pare. Mas quando nós não obedecemos a Deus, a gente não dá atenção para essa placa. E a gente continua caminhando, mas sabe o que acontece, criança? A gente cai aqui no buraco. E a gente fica, então, sem saber como sair desse buraco. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus, para morrer por nós e nos mostrar o caminho da salvação. Então, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, Jesus, Ele nos mostra o caminho. E assim, então, a gente consegue sair dessa situação e prosseguir o nosso caminho. Sabe, criança, na história bíblica de hoje, nós vamos ouvir a história de um personagem que errou. Errou muito feio, mas ele se arrependeu, pediu perdão para Deus e ele foi perdoado. Mas antes da gente iniciar a nossa história bíblica, eu quero perguntar uma coisa para você. Aí na sua casa, como é que vocês costumam acordar? Vocês têm algum despertador? O que o seu pai e a sua mãe utilizam para serem despertados? Bom, na maioria das casas, hoje em dia, nós utilizamos o celular. Entre muitas funções, uma das funções é o despertar. Mas você sabia que há muito tempo atrás existia um despertador natural? Olha só, o galo, exatamente. As pessoas utilizavam o galo para serem acordadas. E eu vou contar uma história para vocês. Há algum tempo atrás, eu e minha família, nós moramos numa casa onde o vizinho criava um galo. E todos os dias, às 5 horas da manhã, aquele galo subia no muro que fazia a divisa entre a minha casa e a casa do vizinho e cantava bem forte. E era impossível nós continuarmos dormindo. Então, realmente, o galo é uma prova viva de que o despertador natural funciona, é um despertador bem potente. Bom, e nós vamos ver então que o galo, ele foi usado nessa história para poder despertar o personagem dos seus erros. Nós vamos saber como.
A nossa história bíblica, ela se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 14. Se depois você quiser ler com seu papai, com a sua mamãe na íntegra, você pode encontrar lá na sua Bíblia, tá bom? E a nossa história conta o seguinte: certa vez, Jesus ele reuniu os seus discípulos, ele já estava no final do seu ministério e ele resolveu então fazer uma ceia. E ali então, conversando com seus discípulos, ele chegou para Pedro em especial e disse assim: Pedro, hoje à noite muitas coisas irão acontecer, coisas ruins. E eu vou dizer uma coisa, Pedro, que antes que o galo cante 2 vezes, você, Pedro, irá me negar por 3 vezes. E Pedro pensou assim: mas eu? E ele expressou com palavras: Senhor, mas eu jamais irei negar o Senhor. Eu prefiro morrer do que negar o Senhor. E Jesus, então, com muita tristeza, ouvindo aquilo de Pedro, ele sabia o que iria acontecer e ele sabia que não seria assim. Então, Jesus ele estava muito angustiado e ele pegou alguns amigos dele, inclusive Pedro, e foi até o jardim do Getsêmani. E ali no jardim do Getsêmani, Jesus então, ele começou a orar. E ele pediu para que esses amigos, que incluía Pedro, que também orasse por ele, porque ele estava muito angustiado. Mas sabe, queridos, quando Jesus ele acabou de orar, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou os amigos, inclusive Pedro, dormindo. Jesus ficou muito triste. E naquela mesma noite, então, soldados vieram prender Jesus. E Pedro, então, ele ficou olhando tudo aquilo. Ficou olhando tudo aquilo e pensando o que estava acontecendo. Quando, então, uma mulher chegou para Pedro e disse o seguinte: Ei, você... eu conheço você. Você é aquele homem que andava com esse homem que está sendo preso. E Pedro falou, sabe o que, queridos, para aquela mulher? Ele falou assim: Eu não, eu nem conheço este homem. E Pedro então negou Jesus pela primeira vez. E o galo então cantou. E Pedro continuou olhando toda aquela cena que estava acontecendo de longe, quando um outro homem chegou e acusou Pedro e apontou e falou assim: Ei, você, eu conheço, você também estava lá com aquele Galileu, você é um deles. E Pedro, bravo, falou assim: Eu não conheço esse homem, parem de falar isso. Então Pedro continuou. Quando pela 3ª vez uma pessoa então chegou perto de Pedro e falou a mesma coisa, e falou assim: olha, você é aquele homem que andava junto com esse Galileu. E Pedro, então, ele já estava muito bravo com toda essa história. E ele esbravejou, ele falou palavras feias, ele disse: eu não conheço esse homem que está sendo preso. Parem de falar isso. E neste momento, crianças, depois que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, o galo cantou pela 2ª vez. E no momento que o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E Pedro ficou muito triste com as atitudes dele. Pedro, então, ele se arrependeu, fez uma oração para Deus e ele foi perdoado por Jesus. Sabe, criança, nós podemos aprender com essa história que não importa o que nós façamos, Deus, Ele sempre vai nos perdoar. A diferença entre as pessoas que irão se perder e as que irão se salvar é que as que irão se salvar, elas também pecaram, como as que irão se perder. Porém, elas se arrependeram, pediram perdão a Deus e foram perdoadas. Então, lembre-se que sempre quando você errar, você tem um Papai do céu, justo e amável, que estará pronto a te perdoar, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhinhos, coloque as mãos em posição de oração e oremos.
Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos aqui neste mundo. O Senhor nos deu uma solução, que é o seu Filho amado. Que o Senhor ajude a cada criança, a cada pai, a cada mãe, a cada família que está assistindo a esse vídeo, a se lembrar que quando eles errarem, eles têm um Deus justo e amável que está pronto a lhes perdoar. Fique conosco, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, querida criança, e até a próxima história. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Estamos na Semana Santa especial, restaurados em Cristo. Que semana boa, né? Olha, você vai ver que cada dia nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo melhor a palavra de Deus e conhecendo esse Jesus extraordinário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre o título Uma Figueira Sem Frutos. É um tema palpitante, é um tema impressionante. Eu queria que você ficasse ligado, ligada na tela, por favor, para tudo que tem ao redor. Concentre-se aqui, pegue a sua Bíblia e eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu e ao meu coração. Amém? Bom, para você que não acompanhou o programa de ontem, meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista e apresentador do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo. E agora, para começar o tema de hoje, eu convido você a orar comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por esse dia importante em que vamos estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, essa mensagem, abençoa cada pessoa que está comigo aqui, que seja um momento inesquecível e uma experiência espiritual que realmente nos prepare para a volta de Jesus. Eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que está conectada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Eu já tenho aqui a minha Bíblia e eu tenho certeza que você deve ter a sua também. Interessante, né? O título, Uma Figueira Sem Frutos. Para que serve uma figueira sem frutos? Para que serve uma mangueira que não dá manga? Para que serve uma laranjeira que não produz laranja? E para que serve uma igreja que não dá frutos? Para que serve um cristão que não testemunha, que não abençoa? Boa pergunta, é ou não é? Bom, então diante dessas perguntas aí, eu queria chamar a sua atenção para um texto que está no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e os versículos 12, 13 e 14. Depois o 20 e o 21 também. Diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Agora vamos para os versos 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Uau! Impressionante, não é? Às vezes pode até passar uma imagem assim um pouco rude, um pouco agressiva, um pouco estranha, não é? Mas não é estranho, não. Aqui é uma mensagem muito importante, muito profunda, muito atual para você e para mim também. Você vai entender por que essa figueira sem frutos, ela permaneceu sem frutos e por que foi amaldiçoada por Jesus. Eu quero analisar com você alguns detalhes. Primeiro, o que representa esta figueira? Ela simboliza quem? O quê? Essa é uma pergunta interessante. Uma outra pergunta é: como é que a gente pode dar frutos como cristãos, para que a gente não seja como esta figueira? Bom, você viu a leitura que eu acabei de fazer. Diz que Jesus, então, ele saiu de Betânia e, passando por ali,
ele estava com fome, então havia ali uma figueira e Jesus pensou, vou comer alguns figos. E olhando para a figueira, estava bonita, estava as folhas, né? Tudo assim de longe era vistosa, né? Ou seja, sabe quando você olha para uma árvore e você diz assim, uau, ali deve ter frutos maravilhosos, né? Uma bananeira, uma laranjeira, uma macieira, é ou não é? Você olha assim de longe e fala, ali deve ter frutos deliciosos. Então Jesus, olhando para a figueira, pensou, vou comer figos, vou me alimentar do fruto dessa figueira. Só que quando Jesus se aproximou, ele viu que aparentemente era bonita e atraente, mas na sua essência não havia frutos. Ou seja, as folhas eram chamativas, a árvore era assim empolgante na visão, mas na prática, na essência, não tinha fruto nenhum. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira e nunca mais ela daria frutos. Essa figueira representava, em primeiro lugar, o templo. O templo, naquele tempo, era todo pomposo, né? Era assim, sabe quando tem aqueles templos suntuosos, né? Até hoje, de vez em quando você anda por aí, no Brasil, fora do Brasil, na Europa, em outros lugares do mundo, e você vê aqueles templos, aquelas catedrais, aquelas igrejas, aquelas coisas assim, fenomenais, né? Santuários, assim, né? E você entra, olha e diz, uau, que impressionante tudo isso. Então, essa figueira representava o templo, que por fora era suntuoso, que por dentro era magnífico, mas não estava cumprindo a missão. Não havia frutos, não havia amor, não havia obediência, não havia comunhão, não havia vida. Sabe aquele negócio bonito, mas morto, sem vida? Então, simbolizava o templo, mas não apenas o templo em si. O problema não estava no prédio, o problema não estava na construção, o problema era outro. E qual era o problema? O problema era a vida espiritual das pessoas que ali estavam. Muitas vezes, o templo pode ser bonito, o prédio pode ser lindo, a igreja pode ser maravilhosa, a catedral pode ser impressionante, mas se ali dentro, as pessoas que ali frequentam, que ali estão, se elas não forem sinceras, verdadeiras, se não forem pessoas que têm Jesus no coração, se não forem pessoas que desenvolvem uma comunhão íntima com Deus, elas não darão frutos. Consequentemente, aquilo acaba sendo como essa figueira. Por fora é linda, mas por dentro não. Não tem frutos, não tem vida, não abençoa ninguém, não alimenta ninguém. Para que serve uma figueira sem frutos, sem figos? Não alimenta ninguém, fica lá parada, exposta ali. Para nada serve. Para que serve uma igreja? Para que serve uma pessoa cristã que não produz frutos, que não abençoa o seu próximo, que não abençoa a comunidade, que não abençoa as famílias, que não leva esperança, que não partilha a mensagem de Deus? Para nada serve. Por isso, quando você vai para Mateus capítulo 7, Mateus 7, de 21 a 23, a Bíblia é clara, Jesus fala assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus. E Jesus diz assim no verso 22, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entendeu? Ou seja, não basta ser cristão da boca para fora, não basta ser cristão de aparência, não basta ser cristão apenas com a roupa, com o cabelo, com o exterior. É preciso ser cristão na essência, é preciso amar a Deus e amar ao próximo. É preciso ter Jesus no coração, obedecer os mandamentos de Deus e testemunhar, abençoar outras pessoas. Esse é o ponto que você precisa entender. Então Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Entendeu? A figueira também representa o povo de Israel, o povo de Deus, que tinha tudo para dar frutos, tinha tudo para ser uma bênção, mas simplesmente rejeitou Jesus, negou Jesus como nação. E então, não como indivíduos, mas como nação. E então a Bíblia fala assim, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Ou seja, Israel era como essa figueira, tinha tudo para dar frutos, para abençoar o mundo inteiro, mas como nação, rejeitou. Então, Jesus mandou o evangelho para os gentios.
Claro, a salvação hoje está disponível a todo mundo, tanto a judeus, quanto a cristãos, quanto a muçulmanos, quanto a budistas, quanto a espíritas, quanto a ateus, agnósticos, quanto a qualquer tipo de pessoa. Ou seja, a salvação é disponível para todo mundo, depende de cada pessoa se vai aceitar ou vai rejeitar. Individualmente, a salvação está disponível. Mas como nação, Israel não é mais o povo de Deus como nação. É exatamente como essa figueira, tinha toda a aparência, mas não tinha frutos. E cuidado, porque você também e eu também podemos cair nesse mesmo erro. E aquele que cair nesse mesmo erro, estar só com a aparência, mas não ter a essência do cristianismo, essa pessoa não será salva. Ela vai secar espiritualmente, ela vai morrer espiritualmente, ela vai perder a salvação. Entendeu? Por isso que quando a gente vai para João capítulo 15, João 15, eu até vou abrir a Bíblia para ler para você esse texto aqui de João 15. Olha só o que Jesus fala em João 15, versículo 5. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Ou seja, Jesus está falando assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem conectados comigo, se vocês estiverem em comunhão comigo, vocês vão dar muitos frutos. Então, para ter e dar frutos, tem que estar ligado a Jesus. Qual era o problema da figueira? Não tinha frutos. Qual o problema de Israel? Não aceitou Jesus. Qual o problema do templo? Era frio espiritualmente, porque não aceitava Jesus. Qual o problema das pessoas hoje? O mesmo. Ou seja, o segredo para dar frutos é estar em Cristo, é ter comunhão com Cristo. Sem Cristo, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, absolutamente nada. Entendeu ou não? Então Deus está disposto a nos abençoar hoje. Eu quero convidar você para ser um cristão autêntico, verdadeiro, sincero. Eu quero convidar você para ser uma cristã verdadeira. Primeiro, que você tenha comunhão com Deus. Primeiro, você tem que entender que o segredo é a cruz. Você pode ver que no meu cenário tem aqui imagens da cruz. Por quê? Porque é o tema da semana, restaurados em Cristo. Veja, o segredo é a cruz. A cruz tem uma madeira na vertical e uma na horizontal, certo? Essa madeira na vertical é para mostrar que nós temos que estar conectados com Cristo, comunhão com Ele, relacionamento com Ele, intensamente com Ele. Essa madeira na vertical da cruz mostra a importância da comunhão com Deus. Nós temos que ser pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que amam a Jesus, pessoas que têm Jesus no coração, pessoas que quando falam de Jesus têm um brilho dos olhos. Amém? Agora, não é suficiente você ter essa comunhão com Jesus usando a figura de linguagem da madeira vertical da cruz. É preciso ter a madeira na horizontal, que é o relacionamento com as pessoas, que é o dar frutos, que é você ajudar uma pessoa que precisa, dar um estudo bíblico para o outro, visitar o outro, evangelizar o outro, abraçar o outro, estender a mão ao caído, ao necessitado. Aí você tem a cruz. Porque a cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz no coração é isso, é você estar em comunhão com Deus, com Jesus, que é o vertical, e a comunhão com as pessoas, que é a horizontal, para não cair no erro da figueira que não tinha frutos. Entendeu ou não? Outra coisa muito importante aqui é a questão da aparência. Da aparência, né? Às vezes, aparentemente, as pessoas estão bem. Você olha assim para uma mulher, para um homem, e aparentemente fala assim, uau, que impressionante, a aparência é maravilhosa. Digo, a aparência de cristã, aparência, roupa, cabelo, aparência, a parte exterior. Muitas vezes a pessoa, ela demonstra, ela passa essa imagem de que está bem com Deus. Mas o coração da pessoa, só Deus conhece. O coração de uma pessoa só Deus conhece. Pode ser que você que está me assistindo agora seja um membro da igreja, de uma igreja. Não importa qual a sua denominação. Você é membro de uma igreja. Então, todo mundo olha para você e fala assim, uau, que cristão maravilhoso, que cristã exemplar é você. As pessoas podem olhar para você e achar que você é um exemplo. Mas você sabe das suas lutas, você sabe das suas dores, você sabe da ferida do seu coração, você sabe das suas limitações, você sabe das suas fraquezas, você sabe dos seus pecados, você sabe que muitas vezes por fora está tudo bem, mas na essência não está. Aparentemente você é uma pessoa que é um exemplo, mas na essência você sabe que não é. Você sabe que se Jesus voltar hoje, você não está preparado, você não está preparada. Então, cuidado para não ser essa figueira estéril, essa figueira sem frutos. Quantos cristãos são estéreis?
Quantos cristãos não dão frutos? Quantos cristãos são apenas aqueles papa-sermão que entra na igreja, ouve, recebe a mensagem, mas não partilha? São cristãos lagos, são cristãos represa, que represam a água, que mantém a água parada, que tem o conhecimento para si, que guarda para si, mas não dá fruto, não partilha, não evangeliza, não ajuda o próximo. Cuidado para você não ser essa figueira sem frutos. Hoje Deus está chamando você para começar uma vida nova. Deus está chamando você para uma vida diferente agora, a partir de agora. Deus está chamando você, primeiro, para você ter uma vida de comunhão mais intensa com Ele, a parte da madeira na vertical. Deus está chamando você para estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Esteja ligado a Jesus, a videira. E ligado a Ele, você vai dar frutos. E aí você vai abençoar os seus vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de escola, as pessoas do bairro. Aí você vai ser uma bênção para os outros. E aí você vai dar frutos para a vida eterna. É isso que Deus espera de você, de mim, de cada um de nós. Amém? Então eu quero convidar você hoje para tomar essa decisão. Abra o seu coração. Deixa Cristo fazer isso em você. Ele vai fazer a obra em você e depois através de você. Ele faz em nós e depois através de nós. Entendeu? Eu pergunto, você não quer ser uma pessoa diferente, abençoada? Você não quer ser um cristão que realmente possa dar frutos para abençoar outras pessoas? Eu tenho certeza que sim. Eu quero ser assim. E acho que você também deseja ser assim. Então vamos começar da seguinte maneira. Você convida um amigo ou uma amiga ou um parente, uma pessoa que você conheça, para que no próximo encontro esteja conosco conectado aqui, esteja conosco participando da Semana Santa. Convida alguém e participa conosco, aí você já está dando frutos. Outra coisa, procura entender o seguinte, a Bíblia fala dos frutos do Espírito. Quando a gente está em comunhão com Deus, você automaticamente vai dar os frutos do Espírito, que você sabe que está em Gálatas 5, né? Mas a gente pode mencionar o amor, a bondade, né? A alegria, não é verdade? Ou seja, são os frutos do Espírito. Você vai dar os frutos de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte, uau, que pessoa abençoada, que pessoa diferente, eu quero ser como esta pessoa, eu quero seguir a Deus como essa pessoa, eu quero ir para a igreja juntamente com essa pessoa. Você vai atrair, evangelizar pelo seu exemplo, pelos seus frutos, pela sua vida, pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de ser. Entendeu ou não? Agora, se você ainda não se entregou a Jesus totalmente, você precisa fazer isso agora. Se você ainda não se batizou, você precisa fazer isso agora. Se você não é batizado ainda na igreja adventista, você é meu convidado para estudar a Bíblia, conhecer melhor e tomar uma decisão e ser batizado também. Porque o batismo é que vai fazer de você, então, membro do corpo de Cristo e automaticamente você começa agora a também dar os seus frutos para abençoar outras pessoas. Você que já é da igreja deve tomar a decisão de ser essa pessoa conectada com Cristo para abençoar os outros. E você que ainda não é membro, eu quero convidar você para ser membro. Eu quero convidar você para ser membro da igreja adventista. Quero convidar você para se batizar. Você aceita o meu convite? É um convite de coração de um pastor que está pensando na sua salvação. Eu sou o seu pastor. Eu sou pastor de todo o Brasil, da América do Sul, que é onde eu trabalho. Então você que está me assistindo é minha ovelha. Eu quero convidar você que ainda não se batizou para que você se batize. Você aceita o meu convite? Você quer tomar uma decisão agora e falar, Pastor Luiz, eu preciso me batizar, ou eu me afastei dos caminhos de Deus, preciso voltar, preciso nascer de novo, eu quero a partir de agora dar frutos, eu quero ser uma pessoa diferente, eu não quero ser como aquela figueira estéril que foi amaldiçoada, eu quero ser fiel ao meu Deus. Você aceita o meu convite? Diz que sim. Vai? Fala que sim. Fala? Muito bem. Diga assim, pastor, sim, eu aceito. Eu quero me firmar com Deus, eu quero me apegar mais a Deus, eu quero me apegar mais à Bíblia, eu quero orar mais, eu quero mudar de vida a partir de agora, eu quero ser uma nova criatura. E se eu preciso me batizar, eu me batizarei. E se eu preciso nascer de novo, eu vou nascer de novo. E se eu preciso fazer mais alguma coisa, eu farei mais alguma coisa. Isso, tome a sua decisão, entregue a sua vida a Jesus. Porque naquele dia final, depois da volta de Cristo, os que andarem com Ele terão vida eterna. E aqueles que continuarem sem frutos, como essa figueira,
serão destruídos para sempre. Mas eu já sei qual é a sua decisão. É a mesma minha. Queremos ser fiéis a Jesus até o fim. E você que não batizou ainda, vai se batizar. E você que se afastou dos caminhos de Deus, vai voltar. E a partir de agora, tudo vai ser diferente. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Deus seja louvado. Então, eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo convite que o Senhor nos fez, obrigado pelas decisões que foram tomadas. Abençoa, Senhor, esta mulher, este homem que acaba de decidir, derrama sobre ele, sobre ela, a Tua graça, o Teu Santo Espírito, e perdoa as nossas falhas, nossos erros, e que a partir de hoje possamos dar frutos para a eternidade. Eu entrego em Tuas mãos cada pessoa, cada decisão, em nome de Jesus. Amém.